O governo do amor, né? O governo do amor tá querendo fazer o cortes de gastos e aí colocar no pacote aí as Forças Armadas. Porque dizem ele que os militares têm privilégios. E aí, resposta disso, a Marinha do Brasil, ela publicou um vídeo e vamos assistir esse vídeo. Vídeo polêmico, senhoras e senhores. Mas vamos assistir. Bora lá. E eu vou dar minha opinião sobre o que eu acho sobre tudo isso. Esse vídeo é pedrada. Se você não tiver estômago, pode sair do vídeo aí. Pode ir embora. Se não tiver estômago pra ouvir. Em direção à cabeceira da praia! O navio afundou! Vai fazer o quê? Vai morrer? Não! Vocês verão se acostumar com uma vida do século XX. Eu sou o Senhor! Não fique! Senhor! Privilégio? Vem pra Marinha! 13 de dezembro, Dia do Marinheiro. O vídeo foi polêmico pra caraca, mas você vai falar, Vilmar, você vai querer puxar a sardinha. Cara, é o seguinte, é muito complexo a gente falar, porque tem interpretações e interpretações, certo? O cidadão comum, olhando pra esse vídeo, talvez ele vai interpretar de uma forma meio que irônica, meio que agressiva. Um cidadão que não entende, não conhece a realidade por detrás dos bastidores, vai dizer que esse vídeo foi um tom meio que agressivo. E cara, deixa eu pausar aqui, colocar você pra tela. Todos os meios de comunicação estão descendo a lenha no vídeo, cara, falando um monte de coisa. Só que o que acontece é, a maioria dos meios de comunicação, os isentos estão mostrando de forma jornalística e de uma forma mais que imparcial, posso dizer assim. Porém, aqueles que são comprados, aqueles que recebem muita verba, né, publicitária do governo, esses estão descendo a lenha no vídeo, criticando, aí um monte de jornalista esquerdista criticando, falando um monte de baboseira. Enfim, se você olha de fato esse vídeo, você vai, como cidadão, poxa, o cara tá zombando, tá dizendo que só a Marinha trabalha e a gente não. Não é isso, cara, não é. Eu acho que talvez a Marinha poderia ter ajustado um pouco mais pra onde ela queria direcionar a mensagem, entendeu? Pra onde ela queria mandar esse recado, que de fato é pro governo. A Marinha quis dar um recado claro para que toda a sociedade visse uma crítica a esse privilégio, entre aspas, que o governo tá dizendo que tem e que eles querem cortar nessa PEC de corte de gastos, certo? E por isso que vem um vídeo. Poxa, tem gente que tá na praia, tem gente que tá curtindo. Os militares nos bastidores não têm esse privilégio. E eu vou ser curto e grosso, é onde eu quero entrar no vídeo aqui. Quero entrar no vídeo agora, porque é o seguinte, de todas as propostas de cortes, né, nessa PEC de gasto do governo do amor, do Lula Paz e Amor, tá proposto o seguinte: o governo quer acabar com a questão da aposentadoria. Na verdade, não acabar com a aposentadoria, mas subir a idade mínima para se aposentar. Hoje, os militares, eles são regidos por um regimento especial, certo? Hoje, a Previdência é uma Previdência especial. É diferente do CLT. Então, para se aposentar, antigamente, o militar ele tinha que ter 35 anos de efetivo serviço. 35 anos de efetivo... Na verdade, 30 anos de efetivo serviço. Depois teve uma reforma. Por conta da pandemia, toda aquela crise, teve uma mudança. Os militares eles foram incluídos. Beleza, todo mundo estava passando por essa situação difícil. Os militares nada mais justo do que também passar. Ok, saiu de 30 anos para 35 anos de efetivo serviço. Então, para ser aposentado, para se aposentar, o militar hoje ele precisa ter
ter 35 anos de efetivo serviço, beleza? Agora, essa PEC de corte de gastos do governo Paz e Amor, Lula, está propondo 55 anos de idade mínima para a aposentadoria dos militares. Ou seja, caga para os 35 anos. Esses 35 anos, se você bater 35 anos de efetivo serviço e se você tiver, por exemplo, 52 anos, 53 anos de idade, mas você teve 35 anos de serviço ativo, você vai ter que esperar até os 55 anos. Ou seja, ao invés de ser 35, você tá com 53, mais 2, 37 anos de efetivo serviço. Ah, mas sei o quê? Mas tá legal, 55 anos é uma idade boa pra se aposentar, o CLT, não sei o quê. Você tem que entender o seguinte, você tá vendo a sua ótica, beleza. Cada um tem os seus traumas, cada um tem as suas dificuldades. Você tem que olhar um pouquinho nos bastidores. Não é muito bem assim. 55 anos é uma idade legal, mas você tá falando de um regime militar, onde é exigido o condicionamento físico do indivíduo, do militar, o tempo todo. Ah, mas eu conheço fulano que serve lá num batalhão de tal estado e ele é novo e não sei o que, ele tem tempo e aquilo e isso. Há casos e casos, há batalhões que realmente é administrativo, mas eu tô falando na grande massa, certo? Na grande massa, diga-se passagem, do corpo de praças. Porque se hoje você vai ver que tem o oficialato e você vai ver que tem as praças. Então, pelo menos a grande maioria dos militares que são os praças, que constituem aí as Forças Armadas, a realidade é outra. A realidade dos militares são outras. Não é o que a gente vê no jornal. Não é o que a gente vê nas redes sociais. O militar que tem 35 anos de efetivo serviço, ele já ralou muito, mas muita coisa. Tá? Quem entra na ponta da linha ali como soldado, como marinheiro, e aqui essa PEC não é somente pra Marinha, tá? A Marinha que fez o vídeo, mas a PEC não é somente pra Marinha, é pra Aeronáutica, pra o Exército, engloba todas as Forças Armadas. A Marinha foi a que fez o vídeo ali de resposta, certo? E que eu acredito que foi de resposta ao governo, porém não ficou tão claro. Acho que o erro foi nisso. Deveria ser um pouquinho mais claro. A mensagem que você tá querendo passar é pra pessoa, pro cidadão que paga o imposto? Ou pro governo do amor que tá querendo cortar os gastos? A mensagem eu acredito que é para o governo, não pro cidadão de bem que tá acordando 4 horas da manhã para trabalhar e pagar o salário, o nosso salário com imposto, certo? Só que alguns pontos, bora lá. É rir pra não chorar, senhoras e senhores. Então, eles querem propor idade mínima 55 anos. É aceitável? Não é aceitável? Pode haver discussão? Pode haver discussão. Ok. Os militares têm privilégios? Que privilégio é esse, meu Deus do céu? Eu quero saber. Aí o governo colocou aqui, ó. O governo, ele quer acabar com a tal da morte ficta. A morte fictícia. Que é o quê? Que é quando o militar ele se torna inativo. Ele foi acometido de alguma doença, ou no trabalho, algum acidente, algum serviço, alguma operação. Igual aconteceu de um colega fuzileiro, ele no posto de serviço na guarita, ele combateu ali alguns meliantes que estavam querendo invadir o quartel. Trocou tiro, tomou um tiro na perna, perdeu a perna, ele ficou inativo, inválido. E esse militar, sendo inválido, que é essa morte fictícia, ele continua recebendo o seu salário e continua tendo os benefícios, como auxílio, plano de saúde, os benefícios que tem na carreira militar, certo? Que não é aquilo, não é um auxílio paletó, entende? Não é uma verba de gabinete, não é direito de escolta armada, não é isso, certo? É o mínimo. Se você faz o concurso público e você vai concorrer a um cargo público federal, você vai ter ali o seu salário e alguns benefícios. Alimentação, o transporte escolar, o pré-escolar, na verdade, que é ali para quando você tem dependente, tem filho. Alguns outros benefícios, e um deles é a questão dessa morte fictícia. Você continua recebendo o valor, o soldo, o salário integral. Então ele quer cortar isso, o governo do amor quer cortar esse gasto. Outra coisa também que o governo do amor quer cortar, que é a questão da transferência de benefícios. Ou seja, quando o militar ele morre, às vezes ele é promovido pós-morte, né? Ele morre no seu serviço ou numa operação, em alguma coisa em exercício, como numa graduação ou num posto atual. Às vezes ele é promovido pós-morte. Se ele era cabo, ele vai a terceiro sargento. E aí, esse benefício de transferência
de remuneração, quando você não, né? Quando o militar ele morre, esse benefício é transferido para o cônjuge, certo? Então, para a esposa ou para o esposo, recebe ali, a viúva ali recebe o salário, recebe ali e continua recebendo os benefícios. E isso passa para o filho. Isso é um direito ali adquirido dos militares. Então, o governo, paz e amor, quer fazer o quê? Quer cortar isso, entendeu? Porque não basta você oferecer a sua vida como próprio sacrifício à pátria, certo? Não basta. E aí, a tua família, que depende totalmente de você, a tua esposa, que às vezes sai do seu estado para poder seguir a carreira militar do esposo ali, ou vice-versa, sacrifica a família, renuncia a tudo, e aí perde o esposo ou perde a esposa. Perde ali porque o esposo ou a esposa morreu no combate, ou uma fatalidade, ou indo pro trabalho, alguma coisa do tipo, e tem garantido esse valor, essa remuneração para poder se manter. O governo quer fazer o quê? Quer cortar. Porque diz o governo federal, paz e amor do Lulinha, que isso é um privilégio. Então bora cortar os privilégios. Só que, cara, chega a ser engraçado, porque eu fico perguntando que privilégio. Aí você pode falar, não, Vilmar, mas é privilégio. O militar, ele entra, porque você não sabe a rotina que temos, CLT. Cara, a gente tava até uns dias atrás brigando por conta do regime 6x1. E que de fato é ruim, é sugado. O regime 6x1. Você que talvez é CLT, tá assistindo esse vídeo, é ruim ou não é? É ruim. O regime CLT é ruim. 6x1 é ruim, você não tem tempo? Realmente não tem. A gente tava brigando por isso, certo? Agora, se eu te falar que a maioria dos militares, eu não vou generalizar, tá? Também eu não quero comparar, mas a maioria dos militares estão no regime 6x1. Talvez não de forma direta, mas indireta. Você trabalha de segunda a sexta, em muitos batalhões servindo 2x1, 1x1 serviço. Então você fica segunda a sexta trabalhando, 1x1 de serviço, ou seja, segunda você dá serviço, 24 horas a bordo. Na terça você cumpre expediente, certo? O dia todo, vai pra casa, chega na quarta, você volta pra dar serviço de novo, 24 horas. Na quinta, cumpre expediente de novo, e assim você fica muitos e muitos meses nesse regime. Ah, mas é diferente. Que diferente. Sem tempo pra família, sem tempo pra fazer outras coisas também. Ah, mas o salário. Bora entrar no salário então, ué. Vou te mostrar aqui, vou te falar quanto que a gente ganha. Eu vou pegar falando aqui sobre a área que eu conheço, tá? Eu não vou generalizar. Fuzileiro naval, por exemplo, quando você entra como soldado. Salário total, líquido, de todos os impostos, 2.100. No máximo, estourando 2.100. 2.100, 2.200, não passa disso, não passa. Depende do local que você, do estado, né? Tem estado que ali realmente tem uma área alfa que é 20% em cima do soldo. Mas na maioria, 90% dos estados é esse valor líquido, R$2.100, soldado / marinheiro. Fala pra mim, isso é muito ou pouco? Isso é muito? Fala pra mim. Às vezes o militar ele sai do seu estado sem apoio da família, não tem casa própria, tem que alugar. Se você vai para um Rio de Janeiro da vida, você tem que alugar um local que não é comunidade, porque o militar ele corre risco, inclusive de vida, diferentemente do civil, que às vezes ele pode alugar ali perto de uma comunidade, que como ele não é militar, então não vai, o risco é menor. Tem risco? Tem. Óbvio que tem. Mas é menor. O militar não. O militar não pode morar em uma comunidade. E tem muitos lugares, a maioria dos estados não tem PNR, que é as casas ali militares. E o soldado não vence, não marca receber, não recebe. Tô falando soldado, da base, tá? Soldado que entra na base ali, que recebe seus 2.100 líquido, ok? Então ele precisa alugar uma casa. Aí ele paga um aluguel de R$800. 900 pra morar legal. Se ele é casado, meu Deus do céu, aí que ele vai passar aperto. Se a esposa não trabalhar pra ajudar, pra complementar, vai passar dificuldade. Aí você fala pra mim, isso é privilégio? A rotina, como eu falei, segunda a sexta trabalhando, o serviço de um soldado, de um marinheiro, normalmente, geralmente 2x1, 3x1. Geralmente, na maioria dos lugares, é 2x1. Então ele vai dar serviço ali 2 vezes na semana. Vai ter semana que ele vai ter um único dia para estar com a família. Isso é privilégio? Salário defasado, não acompanha a inflação. Período da pandemia, tudo aumentando.
ficando caro. O civil, claro, a atenção é pro civil. A gente tá pra proteger a população, é defender a pátria, a nossa família. É isso que nos constitui de militares. É pra defesa da pátria. Então, na pandemia, a gente viu exemplo disso, onde todos os cidadãos de bem, pelo fato de não ter o emprego ali garantido, isso foi justo. Justo. Ter ali o auxílio para poder mantê-los. Justo, claro. Depois que acabou a pandemia, continuou o auxílio ali. Aí no governo Bolsonaro, você podia trabalhar e ter o auxílio. Justo. Ajudar ali a pessoa. Até porque você paga, é contribuinte. Você paga imposto. O governo tá dando um subsídio para você poder se manter e não passar dificuldade. E o soldado que tá entrando, que o salário não acompanhava a inflação e as coisas aumentavam e o soldado, o marinheiro tinha que pagar ali, tinha que se virar com as despesas e as coisas aumentando e o salário não aumentava. Aí agora o governo, para tentar passar na mão, divulgou um aumento de 9%. 4,5 em 2025, 4,5 em 2026. Isso vai dar aí cerca de R$100 a mais em 2025, na metade de 2025, se eu não me engano, e na metade de 2026 mais R$100. Aí tira os descontos, ou seja, de 2.100, o soldado em 2025 vai ter 2.190, R$90. Fala pra mim, isso é benefício? Ah, mas a aposentadoria... Beleza, vou voltar aqui na realidade. Para se aposentar, 35 anos de serviço. 35. Se essa PEC ser aprovada de gasto aí, 55 anos de idade mínima. Então você vai, além de ter, não basta passar 35 anos de serviço em um regime militar, que é diferente, tá? É diferente de um civil, exige condicionamento físico. Pelo menos para as Forças Armadas, exige todo um estresse militar. Às vezes você vai passar meses em manobra, exercícios, atividade. E isso é o vínculo militar, é pressão. Então não bastasse os 35 anos nessa rotina intensa, você precisa ainda aguardar, bater 55 anos. É 35 anos, se você bateu 35 anos, mas você tem 53 anos de idade, mais 2, vai para 37. Aí você tá falando, mas é bom, porque você tá do outro lado da moeda. Ah, mas eu tô pagando imposto. Beleza, vamos cortar gastos? Bora cortar gastos de verdade? Então a gente não vai mexer somente nas Forças Armadas. Não vai. Vamos começar pelo exemplo. Então bora começar com os políticos. Vamos cortar a verba de gabinete, os auxílios paletó, as verbas de passagem, as escoltas que gasta milhões com segurança. Vamos começar a cortar. Bora começar a cortar. Vamos começar a cortar lá com o judiciário que gasta milhões de privilégio. Isso sim é privilégio. Então vamos dar um exemplo. Vamos começar por onde que marca começar. Pelo topo. O topo dos privilégios. Certo? E aí? O que é que você me diz sobre isso? Hein? É tenso. É tenso. Aí o governo Paz e Amor quer fazer isso. Quer fazer isso. Você passa além de tudo isso, você se aposenta e aí ele quer cortar o valor integral da aposentadoria também. Olha que legal, né? Governo Paz e Amor. Que privilégios são esses? Se você conhecer algum fuzileiro naval, soldado, algum marinheiro, algum praça, especialmente. Ah, mas você não tá defendendo os oficiais. Os oficiais também. Eu tô englobando todos. Porém, os que mais sofrem com essa medida são os praças. Querendo ou não os que mais sofrem são os praças. Porque o salário já é pouco. Já é reduzido em comparação com o oficialato. Já é reduzido. E eles vão sofrer. Se você conhece algum militar, não só fuzileiro ou marinheiro da Marinha, mas do Exército, da Aeronáutica, pergunta. Pergunta como que é a rotina. Pergunta como que funciona. Porque se eu pegar mais detalhe, a gente vai passar um tempão aqui para eu te falar a realidade. Realidade do fuzileiro. Entra, salário defasado, rotina atribulada, estressante, serviço toda semana, expediente, serviço 24 horas, no outro dia você não descansa, você fica no expediente. Entendeu? Além disso, tem que passar na prova interna, pequeno gafanhoto. Você acha que é um morango? Pra você subir de graduação e receber um salário melhor? Tá ali, ó. Aqui, ó. Hoje eu sou cabo. Aqui, ó. Mas pra eu chegar nisso, eu passei por uma prova absurda de concorrida, tá? Uma prova absurda de concorrida. Eu tive que passar nessa prova, porque se eu não passasse, nas chances que eu tinha, eu ia ser mandado embora. E aí? Não basta a rotina ser estressante. Não basta todo o regime militar. Eu preciso passar na prova. Depois que eu passo na prova, preciso passar na prova de sargento para depois eu pensar na minha estabilidade, que só vem com 10 anos de efetivo serviço. E aí? O que é que você acha? Acha que é fácil? Acha que é privilégio?
Não é não. Não é. Principalmente dos praças. Não é privilégio. É o mínimo. É o mínimo. Vai por mim. E se você acha que não é, se você tem idade o suficiente, faz o concurso. Presta o concurso. Entra dentro da força e você vai ver como que é de fato a realidade. Você tem que engolir muito sapo, hein? Muito. Vai por mim. A verdade é o seguinte, cara. A verdade é que talvez a mensagem que a Marinha quis transmitir não foi tão clara. Mas a mensagem é para o governo federal, para o governo Paz e Amor. Porque o governo, principalmente o governo da esquerda, o que eles querem, a real intenção é desmoralizar as Forças Armadas. Essa aqui é a verdade. E o vídeo tá longo, não vou me estender. Mas a verdade é, o governo Paz e Amor, o que eles querem é desmoralizar as Forças Armadas. Só isso. É fazer que as Forças Armadas entrem em descrédito. E além de termos o inimigo externo, infelizmente, temos o inimigo interno. Infelizmente. Ah, Vilmar, você tem que explicar isso aí. Resumidamente, além de a esquerda predominantemente querer desmoralizar as Forças Armadas, o militarismo, temos que lutar diariamente com os nossos inimigos internos, com o ego humano. Isso que é a verdade. O inimigo interno é o ego humano. É o superior querendo ser melhor que o inferior hierárquico. É o oficial querendo ser melhor que o praça. É o próprio praça que é mais antigo querendo ser melhor que o praça que é mais moderno. Você acha que não existe isso? É, existe. Aí eu digo pra você que é militar que tá assistindo esse vídeo e às vezes tava concordando com a minha tese, né? Que eu tava apoiando aí, que realmente é injusto isso, esse corte. E de fato é. Mas você mesmo aí, você que tá assistindo esse vídeo, e você que persegue o inferior hierárquico, você que acha que você, porque é sargento, porque você é subtenente, porque você é suboficial, porque você é oficial, porque você é capitão, porque você é corveta, porque você é mariguerra, porque você é coronel, porque você é almirante, você acha que você é maior e melhor do que o inferior hierárquico? Isso aí é o ego inflado. É, esse que é o inimigo interno. Tropa, a gente precisa se unir. Se a gente não se unir, ninguém vai nos defender, cara. Você tem que colocar isso na cabeça de vocês aí, ó. Ô, antigo, pelo amor de Deus, cara. Antigo, você tem que colocar na sua mente que quem vai te cobrir na retaguarda é o soldado que tá entrando. É ele que vai te cobrir. Porque o inimigo externo tá querendo cortar os gastos. O inimigo interno tá querendo ferrar a vida do militar. Essa que é a verdade, entendeu? Então não faz sentido a gente, só porque é mais antigo, querer menosprezar o mais moderno. Não faz sentido você que é mais moderno entrou agora e querer desrespeitar o mais antigo. Esse dia eu vi um vídeo que é antigo, já faz tempo o vídeo, mas de um soldado desrespeitando o subtenente, cara. Não pode, cara. Não pode. Se a gente quer ser respeitado, a gente tem que respeitar. Isso é o mínimo, é a gentileza. Entendeu? Não é somente o antigo que, porque ele é antigo, ele acha que é melhor que o outro. E aí o ego dele já tá inflado. E esse cara se torna inimigo interno. E tem muitos assim, só porque o oficial acha que é melhor que o praça, só porque é suboficial, é subtenente, é praça, acha que é melhor do que o soldado, do que o cabo, do que o sargento. Pelo amor de Deus, cara, vamos se unir, se juntar. Dessa forma, a gente se blinda. Já basta todo mundo falar que a gente tem privilégio, aí a gente tem que tá brigando com o outro internamente. Pelo amor de Deus, vamos se unir. E em contrapartida, o mais moderno, respeite o seu superior hierárquico. Vamos se juntar, se unir, porque o governo Paz e Amor tá cagando e andando na nossa cabeça. Tudo que eles querem é isso. De que forma as Forças Armadas será atrativa para o jovem que hoje quer se tornar militar? Aí o que tá acontecendo? Evasão. Muitos e muitos entrando no segundo ano, no primeiro ano, pedindo pra ir embora. Por quê? Por conta dessa defasagem. E se continuar dessa forma, a tendência é piorar. Infelizmente. Eu não tô falando somente pelo Vilmar Santos. Eu tô falando por milhares de jovens que eu ajudo todos os anos a ingressarem nas Forças Armadas no militarismo. O que eles falam pra mim é o seguinte: se não tá sendo atrativo, como que eu vou querer entrar? Você entende? É isso. Comenta aí o que é que você achou. Eu tô indignado, mas estamos aqui. Eu prometi que esse canal vai ser uma via e vai ser um canal de bênção pra ajudar jovens a ingressarem, terem oportunidade, mas também para defender a causa, tá? E o que eu puder fazer, eu vou fazer. Comenta o que é que você achou, se inscreva no canal aí, deixa o like. Obrigado por chegar até o final. Tamo junto. Ad sumos.